Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Aleluia! A igreja do Senhor precisa sempre se revestir, irmãos. Nós precisamos sempre nos dobrarmos diante do Senhor, pedir e clamar a sua misericórdia, porque somos falhos, pecadores. Nós temos que estar sempre pedindo perdão a Ele e buscando a sua graça para nós. E a noite hoje é oportuna. A noite hoje é algo que o Senhor nos preparou para sermos revestidos do poder dele. Mas para isso, irmãos, precisa haver uma dedicação, precisa haver um esforço da nossa parte. Como eu sempre falo, desligarmos de tudo lá fora nesse momento e vivenciarmos a presença do Senhor neste lugar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.
Grandioso Deus. Aleluia. Glórias a Deus. As crianças, tem algumas crianças bem aqui em frente. Aleluia. Glórias a Deus. Santo, santo é o Senhor. Peço para a igreja para estendendo as mãos. Lá, vamos abençoar. Pastor, aqui, ó, futuro pastor, pai, bênção, paz do Senhor, cresça, cheio da graça do Senhor. Senhor Deus, neste momento, juntamente com a igreja, unimos a nossa fé, abençoando essas crianças, Senhor. Senhor, que o Senhor continue enchendo, renovando, Senhor, conforme eles cresça na estatura, que o Senhor cresça espiritualmente na vida deles, sustenta ele no teu caminho. Senhor, guarde e proteja a mente dele, livra de qualquer retaliação, de qualquer, tudo aquilo que não provém do Senhor caia por terra, Senhor. Senhor, nós te louvamos e profetizamos a bênção sobre essas vidas, sobre essas crianças, a família de cada uma delas, meu Pai. Senhor, também louvamos pela professora Dona Yolanda. Amém, está viajando, mas que Deus continue abençoando e guardando ela, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos estar recolhendo as ofertas aqui. Eu sei que Deus sua oferta, seu dízimo, deve entrar e vai colocando, segura na mão, não se pode dar. Glórias a Deus. Quem está chamando o presbítero Marcos, que hoje Deus preparou o coração dele, uma palavra para a igreja, para nós, e que o Espírito Santo de Deus vai estar confirmando em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor a todos, amém? Amém. Graças a Deus, mais uma noite, um dia, um domingo, na presença do Senhor, né? Pelo relógio, colocar aqui para eu ligar o meu lado. Aquele relógio lá, de baixo.
Bom, abra comigo sua Bíblia, Evangelho de Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus era discípulo de Jesus, né? Outro discípulo que escreve o Evangelho, qual que é? João. Lucas era discípulo de Jesus? Marcos era discípulo de Jesus? Marcos chamava João Marcos, o primeiro nome era João. Ele não era discípulo e Lucas também não era. Quem escreve e era discípulo era João e Mateus. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 12. Todos acharam? Diz assim: Jesus entrou no templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram: não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Amém? Feche os olhos, vamos falar com Deus. Ó Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Deus, nós te louvamos nesta noite, noite de domingo, porque nós estamos na sua casa, estamos no templo. Ó Deus, e aqui nós cantamos ao Senhor, rendemos ofertas de louvor, de adoração ao Senhor. E agora nós abrimos a sua palavra e queremos ouvir a sua voz. Fale conosco, ó Deus. Fale com a sua igreja. Cure nessa noite por meio de sua palavra. Revele ao Pai amado os mistérios ocultos da sua palavra. Ó Deus, abra o nosso entendimento. Fale conosco para o nosso bem e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. São 4 os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E 3 deles são chamados de sinóticos, ou seja, são semelhantes. São evangelhos que têm muitas semelhanças, que é Mateus, Marcos e Lucas. João não é sinótico, ele tem uma outra linguagem, escrito bem depois. Mas existem alguns textos que estão nos 3 evangelhos semelhantes, sinóticos, que também estão em João, como a multiplicação dos pães, estão nos 4 evangelhos, como a crucificação de Jesus, isso também estão nos 4 evangelhos, e esse texto também está nos 4 evangelhos. Esse texto é muito interessante. Eu penso que está nos 4 evangelhos porque Deus, através da sua revelação, quis que estivesse também esse texto nos 4 evangelhos, porque Deus fala muito através desse texto.
E Jesus, ele chega no templo, como nós lemos. Ele entrou no templo. Mas que templo é esse que Jesus entra? É o templo do rei Herodes. O templo, para a gente entender um pouquinho, dar uma pinceladinha, ele não existia no passado. Era o tabernáculo. Quando o povo de Israel sai do Egito, eles estão caminhando com Moisés no deserto. Somente Moisés tinha a presença de Deus. Moisés subiu no Monte Sinai e via a glória de Deus. Mas Deus decide tabernacular no meio do seu povo, estar junto com o seu povo. Então Deus ordena que se construa um tabernáculo, feito de madeiras, com couro, com pele de animais, tinha suas cores, revestido de ouro em muitas partes, os utensílios de bronze, de ouro, e ali Deus manifestava a sua glória. Ali era oferecido ofertas de holocausto, ofertas agradáveis ao Senhor. Deus estava no meio do seu povo através do tabernáculo, e aquele tabernáculo era móvel. Quando eles iam mudar de lugar e para outra região, os levitas carregavam, desmontavam aquele tabernáculo, carregavam ele para outra região, e assim foi por algum tempo. E lá por volta do ano 1000 a.C., Davi, rei de Israel, segundo rei de Israel, Josué já tinha lá atrás conquistado as cidades fortificadas. Israel, na altura de Davi, já estava completo. Então Davi, ele decide construir um templo para o Senhor, porque havia uma praga sobre Israel. Davi, ele levanta o censo do seu povo e o censo do exército. Deus não aprovou essa atitude de Davi, uma atitude de arrogância, de prepotência, por contar os seus soldados, o seu exército. E Deus pune Davi, mandando uma praga sobre Israel. E Davi, para aplacar essa praga de Israel, que está sobre Israel, Davi decide comprar um terreno, ofertar a Deus no holocausto, para ali construir o templo. E ele vai até um jebuseu chamado Araúna e decide comprar esse templo. E o jebuseu fala: não, meu rei, eu entrego esse terreno, que aliás era o Monte Moriá, o mesmo monte que lá atrás, em Gênesis capítulo 22, Abraão foi e ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Era o mesmo monte. E não, meu rei, eu te ofereço o terreno, os holocaustos, a lenha, eu ofereço tudo para o Senhor, pode levar tudo. E Davi diz em 2 Samuel 24, eu não oferecerei a Deus sacrifício que não me custe nada. Eu não oferecerei a Deus sacrifício que não me custe nada. O meu sacrifício tem que ter valor, tem que pesar no meu bolso, tem que ter algum suor, tem que ter o meu esforço, senão não é sacrifício. Senão Davi seria um intermediador. O jebuseu daria e Davi apenas conduziria, né? Ele não seria Davi que estaria ofertando. Mas não foi Davi que constrói o templo, porque Deus diz: você não vai me construir um templo porque as suas mãos estão sujas de sangue. Davi era um guerreiro, tirou muitas vidas. Mas o seu filho Salomão, posteriormente, em 960, constrói esse templo. Esse templo leva 7 anos e meio para ser construído. Um templo exuberante, um templo lindo. Não era mais um tabernáculo de madeira agora. Era um templo com tijolos. Um templo que tinha muitas peças de ouro. As suas portas eram grandes e pessoas vinham de muitos lugares do Oriente para conhecer este templo, o templo do Deus de Israel, o templo construído por Salomão. Mas alguns séculos depois, o reino foi dividido, reino do norte e reino do sul. O reino do norte, conhecido como Israel, cuja capital era Samaria, foi levada cativo em 722 a.C. pelos assírios, a então potência militar da época. E o reino do sul, Judá, prevaleceu por mais 150 anos. E no ano 586 a.C., a nova potência militar, Babilônia, conquista o reino do sul, leva cativo somente os nobres, os ricos, os sábios de Judá, de Jerusalém, e destrói esse templo, destrói as paredes deste templo, leva os utensílios do templo, queima as portas desse templo. E eles estão cativos na Babilônia.
Mas surge um outro reinado poderoso, os medos, e depois os persas. Em 538, Ciro I liberta o povo de Israel para voltar à sua terra. E quando eles voltam, Zorobabel decide reconstruir o templo. Esdras reconstrói a lei, reconstrói a religião. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém e Zorobabel reconstrói o templo. Mas foi um templo reconstruído com poucos recursos. Era um templo simples, não tinha nada da exuberância do templo de Salomão. Levou 21 anos e meio para ser reconstruído. Deus até profetiza, manda Ageu falar contra o povo: vocês têm casa estucada, vocês têm onde morar, mas a minha casa está em ruínas. Vocês não cuidam da minha casa. Por isso que o bolso de vocês é um bolso furado. Vocês não dedicam nada na minha casa. E esse templo mal acabado, digamos assim, prevalece por mais quase 5 séculos. E depois vem os gregos e depois vem os romanos. E os romanos colocam Herodes o Grande, Herodes Magno, para reinar sobre Israel, sobre Judá. E Herodes constrói muitas construções, dentre elas o novo templo. E este novo templo, segundo diz em João capítulo 2, o texto igual esse que nós lemos, levou 46 anos para ser construído. Os estudiosos dizem que levou 84 anos. Na época de Jesus, ele ainda estava em construção. Estava sendo construído ainda. Começou em 19 antes de Cristo e foi até perto do ano 60, 60 e pouco depois de Cristo. Pouco tempo antes dele ser destruído definitivamente. E é esse templo de Herodes que era muito superior ao templo de Salomão. Se o de Salomão já era um templo exuberante, o de Herodes então não tem o que falar. Uma das portas laterais, a porta formosa, por exemplo, que era revestida de ouro, lá em Atos capítulo 3, quando aquele aleijado está à porta do templo formosa, ela media 9 metros de altura e era revestida de ouro. A porta principal, doada por um grego chamado Nicamor, ela tinha 25 metros por 9 de largura e era fundida de bronze. Era outra coisa esse templo. Era um templo exuberante, magnífico. Talvez fosse uma das maiores obras arquitetônicas de Herodes. E Jesus vai visitar este templo. A lei dizia que um judeu deveria visitar o templo pelo menos uma vez ao ano, em uma das suas festas. E os judeus tinham várias festas. Jesus já conhecia esse templo. Jesus já tinha ido esse templo algumas vezes. O episódio de Lucas capítulo 2, quando ele vai no templo com seus pais e é esquecido no templo pelos seus pais, Jesus está nesse templo de Herodes. Ele ali é esquecido pelos seus pais, enquanto ele discutia com escribas e com doutores da lei. Jesus tem boas lembranças desse templo. Era um templo familiar para ele. Era um lugar que ele conhecia. Mas quando ele chega neste templo de Herodes, as coisas já não eram mais as mesmas. Mudou, alguma coisa mudou. Ele continuava bonito, continuava lindo, continuava com as suas peças de ouro, continuava grande, exuberante, mas ali tinha um comércio. O templo agora estava mudado. Quando Jesus chega, ele vê cambistas trocando moedas. Ele vê vendedores de pombos, vendedores de ovelhas, vendedores de bois. Ali virou um negócio, era como um camelódromo, era como um shopping azul, era como uma feira de rua, dentro dos átrios do templo. Jesus não concorda com aquilo. Diz em João capítulo 2, que ele faz para si um chicote, e expulsa aquelas pessoas que estavam ali comprando. Vira a mesa dos cambistas, joga as moedas no chão, solta os pombos que estavam presos. E com isso Jesus, ele denuncia algumas atitudes que aquelas pessoas tinham naquele tempo.
Jesus revela algumas verdades e denuncia algumas coisas que as pessoas faziam naquele tempo. E o que Jesus revela? E o que Jesus denuncia quando ele chega no templo? Jesus revela as falsas razões de algumas pessoas numa reunião, por exemplo, como essa. Nem todas as pessoas que vão a uma igreja, que vão a um templo, têm boas razões. Tem os motivos mais legítimos, mais genuínos, mais nobres. Muitas pessoas estão ali por motivos mais espúrios, às vezes. Então Jesus, em primeiro lugar, ele denuncia os que faziam daquele lugar um bom negócio. Veja no versículo 12 de Mateus. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Ali era um bom negócio para aqueles religiosos, para os sacerdotes, os saduceus. A religião era um bom negócio. Era um negócio que dava muito lucro. Um historiador da época chamado Flávio Joséfo, ele disse no seu livro Guerra dos Judeus, que cerca de 20 mil pessoas viviam às custas do templo. 20 mil pessoas, entre fariseus, entre saduceus, que eram da família dos sacerdotes, entre os herodianos. Muitas pessoas viviam às custas do templo. O templo era uma mina de dinheiro, era uma fábrica de dinheiro. Ali também pagava-se o salário de muitos soldados romanos que estavam na guarda do templo. E os sacerdotes, eles viram ali uma maneira de ganhar dinheiro. Eles começaram a vender esses animais com um preço superfaturado. Eles criavam esses animais para facilitar, para que as pessoas não tivessem que trazer os animais de fora. Vieram como sofisma, uma meia verdade, né? Uma mentira que está coberta com uma verdade. Eu vou criar esses animais, vou vender esses animais, assim eles não precisam trazer os animais, fica mais fácil para o povo. Mas eles vendiam animais doentes, machucados, animais que eram proibidos pela lei de serem sacrificados. Eles não estavam nem aí, estavam preocupados somente com a rentabilidade. Os cambistas eram aqueles que trocavam as moedas, porque as moedas que vinham com o rosto de César não poderiam entrar no templo. Os judeus não permitiam. Então eles levavam 10 moedas com o rosto de César e trocavam por 9 ou por 8 moedas. A média era 10%. Eles ganhavam com o câmbio, ganhavam com a venda de animais e outras coisas mais que eles vendiam oração, vendiam bênção e assim por diante. Jesus denuncia essas atitudes de se fazer um bom negócio na casa de Deus. E isso não ficou somente ali com os sacerdotes. A igreja, depois de Jesus, foi perseguida. Muitos cristãos foram queimados a fogo, foram mortos à espada, comidos por leões, e eles não negavam a Cristo. E essa perseguição durou por alguns séculos. No ano 323, mais ou menos, o então imperador Constantino, ele vê em declínio o seu governo de Roma. Os soldados não estavam recebendo o salário. Então ele decide unir forças com os cristãos. Ao invés de perseguir os cristãos, gastar soldados para perseguir os cristãos, eu vou me unir a eles, porque já vi um texto de um escritor antigo que cada cristão que era morto nascia mais 2. Glória a Deus por isso. Então ele uniu forças com os cristãos, se converteu entre aspas, porque dizem os historiadores que ele morreu ariano, só teve o batismo no seu leito de morte, mas ele morreu com a sua religião. E ali começou então a entrar dinheiro para Roma. E ele começou a construir catedrais, igrejas exuberantes para os cristãos. E os cristãos unindo força com o Império Romano. Daí surge o primeiro Papa. E o tempo passa. E continua da mesma forma. A igreja toma conta do Estado. O Papa coloca reis, o Papa tira reis.
Em certa ocasião, disse que em 1200 e pouco, o teólogo e filósofo estudioso Tomás de Aquino, ele teria ido visitar o Papa. E o Papa, chegando lá, estava contando uma enorme quantia de dinheiro, muitas moedas de prata e de ouro. E o Papa então brincou com o Tomás de Aquino e disse para ele assim: veja só quanto dinheiro, eu já não preciso dizer como Pedro e João disseram àquele aleijado na entrada do templo, eu não tenho prata nem ouro, e ria. Então Tomás de Aquino disse assim: mas você também não pode dizer como eles disseram, levanta e anda. Porque o Papa estava tomado pelo dinheiro e pela ganância. E isso não parou ali. Isso continua até os dias de hoje. A religião é um bom negócio. Fazer negócio com Deus é lucrativo. Pessoas vendem terra de Israel que não é de Israel, vendem o suor do bispo, um pedaço da meia, um lenço, né? E vendem tudo por preços exorbitantes, e os fiéis compram. Compram por quê? Segundo, por causa disso, Jesus denuncia os que serviam de um bom negócio. Compram por quê? Porque se há a oferta, se tem a oferta, tem demanda. Os sacerdotes vendiam porque tinha quem comprava. Só existe traficante porque tem viciados, não é? As pessoas compravam. Jesus denuncia não somente os que faziam um bom negócio, mas os que usufruíam desse bom negócio. E o que essas pessoas compravam? Elas compravam o culto a Deus. Veja no versículo 12, de novo. Estavam ali comprando e vendendo. Havia pessoas que compravam o culto pronto, o pacote da bênção estava ali plastificado. Por quê? Porque a lei dizia que os animais que eram ofertados a Deus, eles deveriam ser uma atitude da vida. Eles deveriam criar esses animais, tomar conta desses animais, escolher na ninhada a ovelhinha mais, o cordeiro, né? O macho, mais bonito, mais saudável, cuidar dele, alimentar ele, tirar os parasitas dele, lavar ele, pentear ele, ou o pombinho, ou mais rico um boi, e dar toda a atenção e viver naquela expectativa. Vai chegar o dia em que eu vou no templo, eu vou na casa de meu pai, na casa de Deus, e lá eu vou entregar esse animal que eu cuidei, que eu alimentei, que eu dediquei toda a minha vida, todo o meu cuidado, o meu amor. Eu vou entregar esse animal para Deus, na expectativa, na ansiedade de chegar esse dia. Mas eles estavam comprando o culto pronto. Chegava lá, o animal já estava lá, cuidado por um qualquer. Não importava se o animal estava doente, ou estava com parasita, ou estava de qualquer jeito. Compravam ali a bênção e pagavam, e estava pronto. Estava tudo resolvido. E nós corremos o mesmo risco. Nós não compramos animais, pombinhas, ovelhas, mas nós compramos o pacote da bênção muitas vezes. A gente vai para a igreja e a gente não precisa se dedicar em casa. Eu não preciso buscar a Deus, eu não preciso jejuar, eu não preciso tirar domingo para ouvir louvores, para ler a palavra, para ficar na expectativa que a noite é culto do Senhor, é Santa Ceia, ou é um culto de oração. Porque quando eu chegar lá, o ministro de louvor já ensaiou, já preparou, o back vocal já treinou as suas vozes, já estarão tudo bonitinho, já vai estar lavada, varrida a igreja, os diáconos já cuidaram de tudo, o pastor já dedicou a semana, já preparou a mensagem, já jejuou, já estudou a Bíblia, sabe os textos de cor. Eu não preciso de fazer nada, é só chegar na igreja e comprar um pacote da bênção, está tudo preparado para mim, está tudo no jeito, é só pagar e ir embora. Jesus denuncia essas pessoas que servem-se também de um bom negócio.
terceiro, Jesus denuncia os que estão preocupados com razões teológicas e doutrinárias. Veja o versículo 15. Mas quando os chefes dos sacerdotes e mestres da lei viram as crianças, viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. Em João capítulo 2, no texto sinótico, ele diz assim: com que autoridade os religiosos dizem para Jesus, você faz essas coisas? Me diz um embasamento bíblico. Qual o texto das Escrituras? De que profeta você tirou isso? De que salmo você tirou isso? Que você pode fazer isso e as crianças podem te louvar? Como é a base teológica, doutrinária? Qual o rabino que você estudou? O que diz no Talmud? De onde você tira essa afirmação? Isso eu quero falar para aqueles irmãos que estão já, principalmente há muito tempo na fé, muito tempo já caminham no Evangelho, já se sentem assim, maduros, sofisticados na fé, já estão há muito tempo na igreja, já conhecem, já leram a Bíblia 3, 4 vezes. Essas pessoas estão, muitas vezes, não estão ali para prestar um culto a Deus, mas muitas vezes estão ali para ver as razões doutrinárias, teológicas, e ficam analisando e vendo se está certo, se o pastor falou errado ou não, se o pastor errou o versículo, vai conferir na Bíblia, se isso provém de Deus ou não provém, se isso é bíblico ou se isso não é bíblico, se isso tem a ver ou não tem a ver. Estão ali para pesar, para medir, para julgar, para avaliar, estão ali como juízes, como técnicos, e não como servos de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Estão ali como fiscais da igreja, fiscais do templo. O pastor falou Salmos capítulo 1, versículo 5. Deixa eu olhar aqui. É 1 capítulo 4. Errou. Não leu direito a Bíblia. Jesus denuncia as pessoas que estão no templo com razões teológicas e doutrinárias, não estão focadas na palavra, não estão focadas no culto, não vêm para o culto com o coração aberto, com a mente aberta, vêm armados. Jesus quer que nós venhamos para o culto desguarnecidos, desarmados de qualquer coisa, de qualquer aprendizado, que venhamos para o culto vazio, como o pastor ministrou alguns dias atrás, não com vasilhas cheias. Vai e busque vasilhas vazias, para que Ele possa encher. Não há nada que você traga de fora, não há nada que você traga de conhecimento, de espiritualismo, de teologia, ou seja, nada do que for, que vai fazer você se aproximar de Deus, o que vai fazer você ser abençoado e alcançar a bênção de Deus no templo, é você chegar na casa de Deus com o coração aberto, vazio, totalmente pronto para receber. Deus. Você é vaso. Glória a Deus. Você chega, se esvazia e sai daqui cheio. Aleluia. Você vive a semana cheia, abençoando todo mundo. Glória. E quando você chegar aqui no outro culto, você se esvazia de novo e Deus te enche de novo. E é um processo, e de novo, e de novo. E isso continua sempre. Vasos vazios. Mas eu não vim aqui somente para dizer as falsas motivações que alguns de nós talvez tenhamos um ajuntamento como esse. Seria negativo demais, seria pesaroso demais. Eu vim aqui principalmente mostrar as verdadeiras razões, as genuínas, as legítimas razões e motivações que Jesus afirma e Ele premia num encontro como esse. O texto diz que Jesus estava no templo. Jesus estava no templo. E se Jesus está no templo,
se este lugar é a casa de Deus, a casa de meu Pai, se Jesus está aqui, o que Ele quer fazer, o que Ele quer premiar num ajuntamento como esse? Quais as razões de Jesus boas? Quais as bênçãos de Jesus para nós num ajuntamento como esse? O que acontece com a presença de Jesus num lugar como esse? Porque a Bíblia diz em Mateus 18:20: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O texto não diz ali estarei, em nenhuma versão, ali estou. Jesus está no templo. Então o que Jesus quer que aconteça com a sua presença num lugar como esse? Primeiro, Ele abençoa e premia quando fazemos deste lugar um lugar de orar e ver orações respondidas. Veja o versículo 13. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Aleluia. Mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Jesus, Ele expulsa os vendedores, expulsa os cambistas, usa o chicote de cordas que Ele faz e diz: esta minha casa será chamada casa de oração. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Este não é lugar da mente distraída, não é lugar de comprar culto, não é lugar do julgamento, não é lugar das minúcias, do cristicismo religioso, de pesquisas, de teorias. É lugar de falar com Deus e ver orações respondidas. Você veio aqui para falar com Deus. Você veio aqui para falar com Deus essa noite? Você veio aqui orar nessa noite? Você tem assuntos para tratar com Deus nessa noite? Lucas diz, o Evangelho de Lucas e Marcos diz que a casa de oração para todos os povos, não importa branco ou negro ou asiático, pobre, rico, não importa se tem alguma enfermidade ou se não tem, é para todos os povos a casa de oração de Deus. Você não está falando com o pastor Osmar, ou com o pastor Silas Malafaia, ou com o presidente da república, o outro. Você está falando com o Rei dos Reis, Glória. o Senhor dos Senhores, Aleluia. aquele que tira reis e coloca reis, aquele que tira juízes do lugar de juízo e coloca juízes em lugar de juízo, aquele que conhece todas as estrelas, de todas as constelações, de todas as galáxias pelo seu nome, aquele que diz para as ondas do mar: daqui você não passa, aquele que disse para Jó: onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Onde você estava quando eu criei e formei o Leviatã, o Berremote? Onde você estava? Aquele que vê você, que você não pode fugir, nem na jangada mais distante, nem no horizonte mais longínquo. Ele está lá com você. Os olhos dele te alcançam. A Bíblia diz em Salmo 139 que não há para onde fugir da presença desse Deus. Antes de você nascer, antes de você ser formado, Ele estava lá vendo você. Ele sonda, Ele conhece, Ele avalia tudo, Ele é soberano, Ele é poderoso. Isaías 66:1: a terra são o estrado dos meus pés e o universo é o meu trono. Esse é o Deus que você fala. Esse é o Senhor Todo-Poderoso. Não é com qualquer um, não é com qualquer outro. Por isso, quando for falar com esse Deus, se curve em reverência, se curve principalmente o seu coração diante dele. Mas você fala com ele não com hora marcada, não é como você falaria com
um político, um empresário bem-sucedido, com ele você fala a qualquer hora, a audiência é livre com ele, basta você se colocar na presença dele, com o coração desguarnecido, com a mente limpa para falar com ele, com o coração aberto para receber dele. Ele ama falar com você, ele quer falar com você, ele quer te abençoar, ele quer dialogar com você. Aleluia! Segundo, ele abençoa e premia quando fazemos deste lugar o lugar da dor ser mostrada e da cura ser obtida. Veja o versículo 14. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Glória a Deus. Ele abençoa e premia quando fazemos deste lugar o lugar da dor ser mostrada e da cura ser obtida. Aqui é onde você chega e fala assim: Senhor, dói aqui. Dói aqui, Jesus. Dói aqui. Dói no coração, dói na carne, dói nos ossos. Senhor, dói. Dói a minha consciência, porque eu pequei de novo. Dói na minha alma, porque eu não tenho sido quem eu deveria ser diante do Senhor. Senhor, dói no meu coração, porque eu não sou correspondido a quem eu amo. Senhor, dói no meu bolso, porque estou enfrentando situações difíceis. Senhor, dói na enfermidade que eu sinto, dói porque o meu filho não corresponde comigo, dói porque o meu marido mudou, não é mais quem era, dói porque minha esposa mudou, não é mais quem era, dói, Senhor, porque me julgam, porque apontam o dedo para mim, dói porque esse patrão, Pai amado, me oprime, judia de mim, mas eu preciso desse emprego. Dói, Senhor, aqui é o lugar de você abrir o seu coração, mostrar as suas feridas diante dele. Não é lugar de esconder, é lugar onde as máscaras caem, é lugar onde os disfarces são jogados ao chão, é onde você se despe diante de Deus. Não deve se esconder com folhas de figueira como Adão e Eva. Aqui é lugar de você se mostrar diante de Deus, se revelar quem você é e falar o que está acontecendo com você, onde é que dói. Senhor, dói aqui mesmo, Senhor. Dói porque eu não tenho sido fiel ao Senhor. Dói porque eu cometo aquele erro constantemente, Pai, e não quero cometer mais. Dói, ó Pai. Dói porque eu não cumpro os meus compromissos. Dói porque tenho mentido constantemente e o seu Espírito fica falando na minha consciência. Dói, ó Pai. Dói porque eu não suporto ver o meu pai na cama naquela situação. Eu não aguento vê-lo naquela situação de enfermidade. Dói. E o que eu posso fazer para que essa dor se acalme, Senhor? É lugar de você abrir o seu coração, mostrar as suas feridas diante dele, porque você está na casa do Pai. Jesus está no templo, e olha só o versículo 14 que diz: os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Não foi do pastor, não foi do presbítero, não foi lá do sacerdote, do sumo sacerdote, foi de Jesus. E se aproximaram dele no templo, e ele os curou. Tem muita gente que vai no templo doente e volta doente. Tem muita gente que vai para o templo com um problema no casamento e volta com um problema no casamento. Tem muita gente que vai no templo com uma enfermidade, com uma coisa grave, com algo no trabalho e volta do mesmo jeito.
melhor. Mas se você for a Ele, se você buscar Jesus, se você encontrar com Jesus no templo, você não vai sair da maneira como você entrou. Você vai sair renovado, transformado, mudado, curado pelo poder do nome de Jesus. Glória a Deus. Terceiro e último, já vou finalizar. Ele abençoa e premia, porque esse lugar se torna um lugar do louvor e da renovação das forças do ser. Ele abençoa e premia, porque esse lugar se torna um lugar do louvor e da renovação das forças do ser. Aqui é a casa do Pai. Aqui é onde você se encontra com o Pai e você sabe o quanto você foi abençoado, quanto você foi agraciado, quanto Ele fez por você ao enviar Jesus Cristo como seu remidor, seu salvador. Então aqui na casa do Pai é lugar de louvar a Deus. Veja no versículo 15 e 16. Mas quando os chefes, sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Jesus respondeu: sim, mas vocês nunca leram, no Salmos capítulo 8, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, suscitaste perfeito louvor. Só louva a Deus quem é criança. Só louva a Deus quem tem a mente de criança. Quem é muito maduro, quem é muito sofisticado na fé, quem se acha velho na fé, conhecedor demais, este não louva, este não canta a Deus, não adora a Deus, não louva o Senhor em espírito e em verdade, porque esse se acha suficiente demais. Mas aquele que se coloca no lugar de servo, no lugar humilde, humildade, esse sim como criança, esse sim louva a Deus, esse arranca do teu ser, arranca de onde não tem mais forças, não importa o que ele esteja enfrentando, ele arruma forças para louvar a Deus, porque sabe que só ele é digno de louvor e de adoração. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Só quem se faz criança louva a Deus, e criança é interessante demais. Criança, quando olha para o seu pai, o pai pode ser o mais magrinho, sabe aquele pai magrinho, pequenininho, franzino? Ele fala: meu pai é meu super-herói, meu pai é o mais forte do mundo, meu pai é tudo para mim, não tem ninguém como meu pai. Deus quer que você seja como criança. Não tem ninguém como seu pai. Ninguém é como ele. Ninguém é igual ao seu pai. Ele está acima de todos os outros pais. Ele sim, você pode dizer: ele é meu herói. Se você gosta de quadrinhos, não tem Superman, não tem heróis da DC, não tem heróis da Marvel que supere o teu Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o grande herói, aquele que te formou, aquele que viu você nascer, entretecido no ventre da sua mãe, te viu crescer, cuidou de você, zelou por você, até o dia em que você iria confessá-lo como Senhor da sua vida. E a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12: todos quantos creram em seu nome, Ele os fez filhos de Deus. Você é filho, é nascido de novo, é nova criação de Deus. Você tem forças para louvar a Deus. O louvor liberta. Não importa a cadeia, a prisão, a escravidão, a situação
situação difícil, a depressão, a enfermidade, não importa, se você arrancar de onde não tem forças, louvor para dar a Deus, Deus a você concede alegria, concede força para continuar lutando. Aleluia! Gosto muito de citar aqui o Salmo 13. Davi começa o salmo reclamando de Deus. O Senhor se esqueceu de mim, virou o rosto para mim. Até quando o Senhor vai me abandonar? Daqui a pouco Davi, ele para de murmurar e ora a Deus. Atende para mim, olhe para o teu servo. E quando ele termina o salmo, ele diz assim: cantarei ao Senhor pelos bens que me tem feito. Davi começa murmurando, depois ele ora a Deus e ele termina louvando a Deus, porque ele descobre no seu salmo. Salmos são reflexões da sua vida, são exemplos da sua vida. Descobre na sua vida que é só louvando a Deus que as forças do seu ser se renovam. É como um banho de cachoeira gelado, é como uma injeção de adrenalina. As forças se renovam e você é fortificado novamente. O louvor tem poder para libertar cadeias, prisões, não somente espirituais, mas até físicas. Diz em Atos capítulo 16 que Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, apanharam, foram humilhados em praça pública, mas eles começaram a louvar ao Senhor. Mas qual era a condição que eles estavam para louvar a Deus? Tinham ganhado a loteria, estavam livres, estavam ricos, não, estavam presos. E após apanharem ainda, louvaram a Deus, arrancaram forças do seu ser e começaram a cantar ao Senhor. Deus ouviu esse cântico, de onde eles não tinham mais forças. Ai, Deus falou: eu vou abençoar esses dois. Eles arrancaram forças de onde não tinham, eles tiraram energia de onde não tinham, eles não estão em condições de louvar, mas eles mesmo assim me louvaram. Vou derramar um terremoto aí, vou quebrar tudo isso daí, vou soltar os outros presos, e que mais? E vou converter aquele carcereiro também. O louvor liberta. A Bíblia diz: o louvor liberta. Se você está preso, comece mais a louvar a Deus. Comece o seu dia com louvor. Pegue o seu celular, coloque o seu fone de ouvido, coloque um cântico de louvor ao Senhor e saia para o trabalho louvando a Deus. Ligue o seu carro num rádio lá de louvor a Deus, uma música, e saia louvando ao Senhor, porque o louvor faz bem para a alma. Aleluia! Vou encerrar. Em João capítulo 2, interessante de que eu gosto de ensinar isso quando eu estava na escola bíblica, que o Evangelho, é importante a gente ler os Evangelhos no texto, ver se ele tem nos outros Evangelhos e acompanhar em todos eles, porque um Evangelho complementa o outro. Isso não são contradições, são complementos. E o Evangelho de João, no texto que nós lemos, João capítulo 2, ele diz assim: versículos 15, 2:15. Então ele fez um chicote de cordas, expulsou todos o templo, dei com as ovelhas, os bois, espalhou as moedas dos cambistas, virou suas mesas, aos que vendiam pombas disse: tire essas coisas daqui, pare de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram de que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar como prova da sua autoridade para fazer isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus disseram: como levantará esse templo em 3 dias, se ele foi construído em 46 anos?
Até então estava há 46 anos sendo construído esse templo. Isso é impossível. E João coloca uma nota de rodapé dizendo que mais tarde os discípulos se lembraram de que Jesus falara do seu corpo. 3 dias ele estaria no seio da terra, e depois do 3º dia ressuscitaria. Destruam este templo, que de fato foi destruído no ano 70, definitivamente. Até hoje não tem templo, tem somente um muro lá, o templo antigo chamado de Muro das Lamentações. Destruam esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Aquele templo acabou. Aquele templo não existe mais. Deus não está naquele templo. Onde Deus está? Onde nós habitamos. Se nós estivermos reunidos debaixo de uma ponte, numa maloca de índio, numa caverna, num campo de futebol, numa catedral linda, nesta igreja, nós somos o ajuntamento, somos um templo. Mas também nós somos o templo de Deus individual. Em João capítulo 14, Jesus, nos primeiros versículos, diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês que vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, eu voltarei para vós outros, para que onde eu estiver, vocês estejam também. A gente entende que este lugar que Jesus vai preparar é no céu. Mas se você perguntar para qualquer judeu naquela época, Jesus diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Qualquer judeu daquela época, onde é a casa de Deus? Eles não vão apontar para o céu, eles vão apontar para o templo. O templo era a casa de Deus para os judeus. E aquele templo foi destruído. E Jesus diz: quando eu for, quando ele for, quando foi morto, sepultado, e quando ressuscitou, eu vou preparar lugar para vocês. Porque quando ele foi, ele levou cativos que estavam no seio de Abraão e transportou ao 3º céu, onde o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12, onde ele foi arrebatado e viu coisas inefáveis, as quais não é lícito ao homem contar. Não existe mais o seio de Abraão, existe o 3º céu, o paraíso de Deus. Mas o templo, a morada de Deus, agora somos nós. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz assim: eu não sabeis vós que vós sois templos do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Portanto, não destruí esse templo, pois Deus o destruirá. Se somos morada de Deus agora, se não há um templo físico chamado de casa de Deus, nós temos com esse templo aqui responsabilidades, compromisso. Nós temos que ter zelo por este templo, não somente espiritual, principalmente espiritual, mas não somente espiritual, zelo físico inclusive. Cuidado com o que come, cuidado com o que bebe, cuidado com o que você ingere, porque este lugar é a casa de Deus. Cuidado onde você deita. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17 e 19, que vocês são templo do Espírito Santo de Deus, por isso não deite-se com, e ele termina o texto, com alguém alheio. Cuidado com o seu templo. Aqui é a morada de Deus. Deus habita em você, na sua mente, no seu coração, nos seus rins, eu não sei, por completo, no seu sangue, no seu DNA. Sabe explicar? Olha aí, onde Deus habita em nós? Deus está em nós. Zele
Deus. Assim como você zela por essa casa, está o carpete limpinho, está o chão limpinho, tudo bonitinho. Tem alguém que limpa, alguém que higieniza. Cuide da casa de Deus, zele por ela. Em João capítulo 14, versículo 23, olha que fantástico. Nós dizemos: o Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas em João 14, 23, Jesus diz assim, ele está falando do Espírito Santo, que vai enviar outro Consolador. E então ele diz assim: aquele que guarda as minhas palavras, o meu Pai me ama. Então nós viremos e faremos morada nele. Se ele está falando do Espírito Santo no contexto, e agora coloca o Pai e diz nós, significa que a Santíssima Trindade vem habitar em você. O Deus Trino habita em você. O Deus Todo-Poderoso mora na sua vida. Você é templo do Espírito Santo de Deus, morada do Altíssimo, casa de Deus. Aí é casa de oração, aí é lugar de louvor, aí é lugar de você prestar as maiores homenagens a Deus. Oh, glória! Não é lugar da mente distraída, não é lugar de conversas alheias, não é lugar de fofoca, não é lugar de presunções, de pressentimentos, é lugar de Deus, é casa de Deus, é onde Deus habita. Glória a Deus. Cuide da casa de Deus. Aleluia. Aleluia. Deu certo, irmãos? Eu convido vocês a ficar em pé. Quero louvar a Deus com vocês, com o cântico. Depois eu vou fazer uma oração. Quero que você leve para casa as razões, as falsas razões que algumas pessoas têm no lugar como esse, e as boas razões. Principalmente as boas razões de estar num ajuntamento como esse possam fazer parte da sua vida. Amém? Jesus teve que morrer pra Isaías romper. Algo sublime ele viu, tua glória. Jesus teve que morrer. No ano em que o velho so
Feche os olhos, vai com Deus, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Santo, santo é o teu nome. Enche o templo de glória, Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite. Seja este templo físico aqui, ó Pai amado, de 4 paredes, onde nos reunimos. Seja o templo, ó Pai amado, onde o Senhor habita no nosso ser. Ó Deus, que ele seja cheio da sua glória. Renova as forças dos teus filhos, ó Deus. Ó Pai amado, muda a maneira de pensar daqueles que entraram aqui, ó Deus eterno. Ó Deus, com as razões que não sejam as mais legítimas, ó Deus, as mais genuínas, mas que a partir desta noite eles possam entender, ó Pai eterno, que estando aqui na casa do Senhor, ó Pai amado, nós temos que louvar, que orar, que adorar ao Senhor, ó Pai amado, sabendo que as outras coisas, as demais coisas, como diz Mateus, ó Pai, serão acrescentadas, ó Deus. Ó Pai amado, cuida do teu povo, cuida da tua igreja, Senhor. Ó Deus amado, que as feridas sejam expostas neste momento. Ó Pai eterno, que ele agora fale contigo e coloque diante do Senhor. Ó Pai amado, as dificuldades, as lutas, a falta de perdão liberado. Ó Deus eterno, os erros, os pecados. Ó Pai amado, as enfermidades, ó Deus, que toda máscara caia. Ó Deus, que todo disfarce caia por terra agora em nome de Jesus Cristo, para que ele possa se revelar diante do Senhor, como o Senhor mesmo disse: venha como está. Ó Deus, estamos aqui diante do Senhor vazios, despidos, ó Pai amado. Ó Deus, sabendo que o Senhor tem poder para, Pai amado, nos cobrir como cobriu Adão e Eva com pele de animais, mas o Senhor agora nos cobre com o sangue precioso de Jesus Cristo. O Senhor nos lava, o Senhor nos purifica, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos justifica, o Senhor nos chama de filhos. Oh Deus amado, em nome de Jesus Cristo, olha para o teu filho, olha para a tua filha neste momento, para o sofrimento de cada um, para a dor de cada um, ó Pai amado, aquele que não está tendo forças, ó Deus amado, para te louvar, não está conseguindo, ó Pai eterno, levantar as mãos para o teu santuário, neste momento, ó Pai amado, acrescenta-lhes a fé. Oh Deus, acrescenta-lhes a fé, como Jesus Cristo disse aos seus discípulos, ó Pai, acrescenta fé para que eles possam neste momento levantar as mãos para o Senhor, e apesar das dificuldades, entoar cânticos de louvor e adoração ao Senhor. Oh Deus amado, em nome de Jesus, retire dos nossos lábios toda crítica, tudo que não provém do Senhor, toda conversa paralela, oh Pai amado, todo doutrinarismo, oh Pai amado, todos os assuntos que achamos que somos, oh Pai amado, somos teólogos, somos sábios, somos inteligentes, conhecedores da sua palavra. Nós não somos nada, nós não somos ninguém. O Senhor é tudo em nossa vida. Os nossos diplomas não dizem quem nós somos, mas é o Senhor quem diz quem nós somos. Nós somos filhos do Rei, somos servos do Altíssimo, morada do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, cura agora todo mal, toda enfermidade, Deus, em nome de Jesus Cristo, toda depressão, toda opressão, toda crise de ansiedade, toda crise de pânico. Meu Deus, em
nome de Jesus Cristo, afasta do teu filho, afasta da tua filha, tira, queima pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Oh Deus amado, em nome de Jesus, levanta o teu filho da situação que está. Oh Pai, muda a mente, muda a maneira de pensar, muda a maneira de raciocinar, que ele possa somente olhar para o alto, para a frente, para o autor e consumador da nossa fé. Oh Deus, receba o nosso louvor, receba a nossa oração, receba o nosso aplauso nessa noite e seja louvado em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.